Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de adoração. Ouvimos a Tua Palavra, lemos a Tua Palavra, cantamos louvores, ó Deus, e o Teu Santo Espírito já atua no nosso coração. O Senhor se faz presente porque é uma promessa de Cristo Jesus a nós. Quando nós nos reunimos na Assembleia dos Santos, o Senhor está aqui, Pai. Nós queremos te louvar e bendizer o teu santo e querido nome, Pai. Fala-nos agora, através da tua palavra, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, verso 28, e nós vamos ler até o capítulo 3, verso de número 3. Então, 1 João, primeira carta do apóstolo João às igrejas, porque é uma carta, aquilo que nós chamamos das pastorais. João está escrevendo a várias igrejas. Alguns comentaristas dizem que possivelmente, há uma igreja localizada em Éfeso, mas nós não temos como cravar isso. Então, João capítulo 2, verso 28, até o capítulo 3, verso de número 3. João 28, 2, 28, 3, 3. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele e de sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Verso 3, 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos amou, concedeu. Somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A gente tem falado um pouco sobre as perspectivas que o filme da Netflix, o Não Olhe Para Cima, e nós estamos falando, não, você deve olhar para cima, você não deve não olhar, você deve olhar para cima sempre, você deve ter uma espiritualidade com os pés na terra, fincados na terra, mas com os seus olhos, contemplando a eternidade. Mas uma das coisas que esse filme nos coloca é aquilo que eu chamo do pessimismo nihilista pós-moderno. O que eu quero dizer com pessimismo nihilista pós-moderno? É a ausência de fundamentos. A pós-modernidade, ela tem em si um criticismo. A nossa cultura pós-moderna, ela faz críticas aos fundamentos. Aos fundamentos ao qual a sociedade ocidental foi construída. Então, a sociedade pós-moderna, mostrando isso de maneira prática para você, a sociedade pós-moderna diz o seguinte: será que família é bom mesmo? Será que é bom constituir família? Será que família é formada por um homem e uma mulher? Será que existem outros meios de família? Você vê esses questionamentos sendo feitos. E daí você percebe que a nossa sociedade começa então a andar em areia movediça, porque quando você perde os fundamentos, quando os fundamentos se tornam vacilantes, nós não conseguimos nos sentirmos firmes, em terras firmes, e provavelmente nós não construímos uma vida muito mais satisfatória, porque para ter uma vida segura, para ter segurança na vida, você precisa de fundamentos. A mesma coisa acontece com outros pressupostos, da sexualidade, do dinheiro, da economia, da diversidade. Então, tudo está sendo colocado à prova dentro desse contexto. O grande problema desse pessimismo nihilista é que nos leva a uma crítica infindável
e não nos dá nenhuma esperança. Não nos dá nenhuma esperança. Por exemplo, na modernidade, o homem dizia, olha, a ciência vai resolver todos os nossos dilemas. Todos os nossos dilemas. Não sei se você é fã de Jornada nas Estrelas, né? Mas Jornada nas Estrelas tem um lema. Qual que era o lema da Jornada das Estrelas? Vocês lembram? Alguém é fã de Jornada nas Estrelas? Qual que é o lema? Não, a força esteja com você é o Star Wars. Você confundiu as estrelas. Vamos lá. Você que é mais nerd que o Guilherme e gosta de Jornada nas Estrelas, qual é o lema da Jornada nas Estrelas? Aonde nenhum homem jamais... Encontramos, Guilherme, alguém que goste mais da cultura geek do que você nesta comunidade. Então, aonde nenhum homem jamais esteve. Ou seja, o pressuposto da Jornada das Estrelas era o seguinte, que é moderno. A ciência vai nos levar à pacificação, a ciência vai nos levar aonde nós nunca imaginamos. Agora, veja só. Nós estamos saindo de uma pandemia. A ciência foi o tempo todo falado. Você vê, né? A cada momento, nos telejornais, todo mundo diz, a ciência, a ciência, a ciência. Vamos voltar algum tempo atrás. Deixa eu te mostrar. Quando nós não tínhamos vacinas, o que a ciência dizia? Que a nossa salvação estaria onde? Nas vacinas. E veja, eu me vacinei, eu não sou, deixa eu deixar claro, porque esse negócio vai para a internet, eu não sou um anti-vacina, eu estou com o meu ciclo vacinal completo, ponto. Mas veja só, qual que era a panaceia que existia? As vacinas vão nos libertar. Quando chegarem as vacinas, olha só, e daí vocês lembram, quando a primeira carga de vacina pisou em solo brasileiro, televisão, de madrugada, as pessoas soltando o rojão, porque agora voltaremos à normalidade da nossa vida. Todo mundo será vacinado, todo mundo colocando foto no Instagram, né? Batendo foto porque tomou vacina, publicando, deixando, não, agora estamos todo mundo feliz. E agora? Nós estamos com praticamente 89% da população adulta brasileira vacinada. Pergunta, a ciência respondeu às nossas ansiedades? Daí chegou os especialistas, disseram, uma vacina não é o bastante. Você precisa da terceira dose. Agora eles estão falando de uma quarta dose. Um documento da OMS diz que nós precisamos atualizar as vacinas para novas cepas. Porque daqui para frente as vacinas não vão mais, as vacinas antigas, ou seja, aquela que nós tomamos, não vão mais cumprir o seu papel. A ciência nos levou ao final da jornada, onde nós fomos livres da nossa ansiedade, vida normal. Nós estamos tendo vida normal? Todos nós usamos máscaras, ainda, 2 anos depois. Agora o nosso governo, de maneira prudente, nosso governador, de maneira prudente ou não, vou deixar isso para você julgar no seu coração, voltou com algumas restrições. Mais uma vez, a festa popular do carnaval foi desmarcada, ou está para ser definitivamente quase que há 2 anos. Né? O nosso país ele é conhecido pelo carnaval e há 2 anos nós não temos essa festa. Eu não estou dizendo, não estou fazendo juízo de valor bom ou não do carnaval, estou falando que o que mudou? A pergunta é, a ciência nos levou aonde nenhum homem jamais esteve?
pessimismo vem depois disso. Tanto é verdade que o filósofo brasileiro, Luiz Felipe Pondé, ele diz: o grande desafio espiritual pós-pandemia será não sucumbir ao pessimismo niilista, porque não existe fundamentos. O Salmo de número 11, verso 3, diz o seguinte: quando os fundamentos, quando as bases não mais existirem, ou seja, forem destruídos, o que pode fazer o justo? Por que as pessoas abandonam, abrem mão da fé? Porque o tempo todo elas estão questionando, elas duvidam dos fundamentos da fé, elas transformam a fé em uma areia movediça, e a partir desse momento, quando você tem uma areia movediça, o que você vai fazer? Qual é a sua esperança? Aonde você se agarra? Pode olhar as gerações mais jovens. O que eles querem? Quais são os propósitos? Para onde eles vão? Quais são os princípios e valores dessa geração? Agora, deixa eu olhar para o texto de João com vocês e tentar dialogar um pouco com tudo isso que eu falei. Com tudo isso que eu falei. Por quê? Porque o que está em jogo são os fundamentos. E João vai dizer o seguinte, que existe uma arte, a simples arte de permanecer. A simples arte de permanecer em Cristo Jesus. Os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus permanecem em comunhão com Ele, e por causa disso, e por causa desse permanecer, nós experimentamos a graça que vem por meio dele. Então o fato aqui, diante de toda essa areia movediça onde nós estamos inseridos, nós precisamos reafirmar os nossos fundamentos. Então, eu gostaria de convidar você a alguns conselhos diante de João. E o primeiro é: permanecer em Cristo nos dá confiança em sua vinda. Sabe qual é o principal conceito cristão que se perdeu na história e que é o mais criticado? Jesus realmente voltará? A perspectiva dos primeiros cristãos, deixa eu falar para vocês, a perspectiva dos primeiros cristãos era de uma volta eminente. Jesus voltaria meses, anos depois. E eles viveram desta forma, tanto que a igreja, aquilo que nós chamamos de igreja primitiva, não é? Aquilo que nós chamamos de igreja primitiva, a maioria, naquele primeiro movimento da igreja, uma das coisas que aconteceu, e nós vemos isso, né, é que as pessoas, os primeiros cristãos, começaram a vender os seus bens. Começaram a vender os seus bens porque Jesus ia voltar. Jesus ia se aproximar. O grande problema hoje, pós-moderno, que critica todas as coisas, todos os fundamentos, é: Jesus realmente está voltando? Ele não está demorando demais? Você não tem a impressão que Jesus está demorando demais? Ele não deveria romper hoje na história? A minha perspectiva deveria ser a seguinte, né? Nós estamos cansados. Se Jesus rompesse hoje, para nós seria um alívio. Essa é a minha perspectiva. Mas e você? Você já parou para pensar que Jesus está voltando? Que Ele está vindo? Que os dias se aproximam? Que a cada momento, que a cada dia, a vinda dele está próxima? E uma outra pergunta, então: como isso afeta a forma com que você vive? Como isso afeta a forma com que você vive?
Porque João, ele começa a trabalhar os fundamentos. E um dos fundamentos que já na época de João já estava se discutindo era sobre a vinda de Jesus. Então ele começa o verso 28 dizendo: olha a sua Bíblia. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante de sua vinda. Primeiro, tanto a certeza da salvação quanto a santificação estão intimamente ligados na expectativa escatológica que nutrimos em nosso coração. Nós precisamos ter uma expectativa escatológica de que Jesus está rompendo na história e que ele está chegando. Ele está se aproximando. A nossa perspectiva de vida, ela muda a partir disso. Jesus está voltando. A volta de Jesus é iminente. E eu preciso viver nessa expectativa. Porque veja só, qual o problema da igreja e dos discípulos de não viverem na expectativa escatológica? Qual o problema? Alguém pode me ajudar? Qual é o problema de você, como discípulo de Cristo Jesus, não viver na expectativa escatológica de que o dia se aproxima? Qual que é o problema? Deixa eu te ajudar, então. A partir do momento que a gente perde a noção do fim da história, de como que a história está se desdobrando, eu perco o foco. Eu perco o foco. Veja só, qual é o foco de uma comunidade cristã? Qual é o foco de uma comunidade cristã? Senta lá. Qual que é o foco de uma comunidade cristã? Viver segundo os princípios. Qual que é o foco de uma comunidade cristã? Qual é a única coisa que Jesus deixou aos seus discípulos como ordem? Ide por todo mundo. E para quem é este mandamento? Ou esta ordem? Ou melhor, aquilo que eu gosto, este imperativo das Sagradas Escrituras, porque o ide no grego está no imperativo. Para quem que é esse imperativo? Esse imperativo são para os pastores. Os pastores vão por todo mundo, aqueles que são chamados pastores, vão por todo mundo pregando o evangelho. Esse imperativo é para os missionários somente. Os missionários, eles vão por todo mundo e eles pregam o evangelho. Para quem é este imperativo? Para os discípulos. Então perceba, se nós achamos que ele nunca vai voltar, qual é o incentivo que você tem para cumprir esse imperativo? Se você acha que não, falta ainda muito tempo. Jesus ele disse que ia voltar há 2000 anos atrás. Bom, segundo as expectativas, veja só, né, a gente tem lá os 400 anos de período interbíblico. Então seria mais ou menos, né, 4 séculos aí de espera entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, da presença de Jesus. Então, quem sabe ele não vai demorar 4 séculos? Bom, como eu não vou viver 4 séculos, esse imperativo é para outra geração. A gente vive dessa forma. A gente vive como se imperativo não fosse para nós. Não fosse nosso. E daí João está lembrando a comunidade cristã de que esse imperativo é meu e seu.
Ele está dizendo, perceba o que ele está dizendo. Olha, filhinhos, vocês agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, você tenha confiança e não sejam envergonhados. Não seja envergonhado. Por quê? Porque a gente precisa parar e perguntar: quem são aqueles que serão envergonhados? Aqueles que não abraçaram a fé cristã e serão julgados por isso, e portanto, envergonhados, como diz Apocalipse. Eles serão envergonhados porque eles não abraçaram a mensagem do Evangelho. E, ao não abraçarem a mensagem do Evangelho, o que eles fazem? Eles dizem, ok, Deus não existe. A palavra de Deus não é tão confiante assim. As promessas não são promessas. Mas veja só, o que difere a comunidade cristã? Qual é a diferença da comunidade cristã entre o ateu e o cristão? Qual é a diferença? A diferença deveria ser que você crê que aquilo que ele está dizendo nas Sagradas Escrituras realmente irá acontecer. Não é isso? Porque o ateu, ele olha para aquilo como uma literatura. Ele olha para aquilo como talvez um livro de sabedoria. Como história da humanidade. Como mais uma das religiões que existem por toda a face da terra. Então a pessoa olha para aquele texto bíblico como qualquer outra manifestação religiosa do seu tempo. Ok, beleza. Essa é a visão da pessoa secular. Mas qual é a sua visão? A visão de um cristão é que, ao olhar para as Sagradas Escrituras, ele entende que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus e aquela palavra está se cumprindo a cada instante, a cada momento, que aquela palavra é viva e eficaz, que aquela palavra, ela vai, em algum momento, se materializar. Diante da visão escatológica, você vive como quem? Como um ateu ou como um cristão convicto? Porque o problema está aqui. O problema está que diante de uma visão escatológica das Sagradas Escrituras, você às vezes vive como ateu. Você acha que Jesus disse aquilo só para ter uma frase de efeito. Jesus estava subindo aos céus, então ele disse aquilo porque aquilo é uma frase de efeito. É legal ele dizer aquilo. E você não vive. Você não vive. Você não vive o Evangelho como o id. Você precisa viver o Evangelho como o id. E o id é pregar o Evangelho a todas as pessoas. Sobre toda a face da terra. Começando por onde? E daí o próprio Mateus 28 vai dizer, por onde a gente começa? Por Jerusalém, não é verdade? Jerusalém começa pela nossa casa. Aonde você começa pregando o Evangelho? Na sua casa. Para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus parentes. Porque, veja só, eu só estou aqui hoje pregando para vocês porque um dia o meu irmão mais velho ouviu o Evangelho e pregou o Evangelho para mim. Por isso que eu estou aqui pregando o Evangelho para vocês. Porque o meu irmão mais velho, no momento, ele cumpriu o id. Mas da maneira mais certa possível. Agora, veja só. Muitas vezes, nós não conseguimos pregar o Evangelho para aqueles que estão em Jerusalém. Nós queremos pregar o Evangelho para fora. Como que você não começa pela sua casa? Como que você não afina o seu testemunho na sua casa? Por quê? Porque em casa
é o lugar mais difícil de você viver o Evangelho. É ou não é? Então eu vou contar da minha experiência com o meu irmão. Quando ele começou a sua dura tentativa de pregar o Evangelho para mim. Quando o meu irmão começou a dura tentativa de pregar o Evangelho para mim, as primeiras coisas que eu falava a respeito dele era que ele não cumpria aquilo que ele pregava. Então, quando eu falava assim, mas precisa amar. Mas eu perguntava, como? Tá bom, mas e qual que é o modelo que você me dá de amor? Esse que você passa para mim? Esse é o modelo que o Evangelho fala do amor? E foi interessante que meu irmão precisou, indo forjado pelos questionamentos, ele foi se tornando o quê? Mais parecido com aquilo que o Evangelho diz que nós devemos parecer, com Jesus. O fato é que, em algum momento, eu fui convencido de que aquilo era o Evangelho. Porque, apesar dos defeitos que o meu irmão tem, e ele carrega até hoje, ele se esforçou para que o Evangelho se tornasse real na vida dele. Então, o texto está nos trazendo essa primeira realidade. Qual é a sua visão? Qual é essa visão diante disso? E daí tem algumas perguntas cruciais. É possível ser salvo e ainda ficar envergonhado quando você estiver diante de Jesus? Então, veja só. Você pode se tornar uma pessoa salva e depois você ainda assim mesmo sendo salvo, você ser envergonhado diante da pessoa de Jesus? A resposta é sim. É sim. Olha só o que diz, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, diz o seguinte: contudo, veja cada um como cada um constrói. Contudo, veja como cada um constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo lá no começo, no primeiro século da era cristã. Ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce, além de Cristo Jesus. Sobre qual alicerce nós construímos a nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se você deseja ter uma vida com uma visão, com uma cosmovisão escatológica, você precisa construir a sua vida sobre Cristo Jesus. Daí ele diz o seguinte, olha, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada como pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então veja só, primeiro ele fala assim, olha, se alguém lançou a sua vida sobre este alicerce e construiu a sua vida sobre esse alicerce, daí ele dá uma expectativa escatológica, porque o dia, aqui é a expectativa escatológica. As pessoas que constroem a sua vida com uma expectativa escatológica de que Jesus está voltando, eles não perdem o foco na missão e eles constroem as suas vidas com ouro, prata e pedras preciosas. Esse fogo, ou o fogo desse dia, provará a qualidade de suas obras, ou da obra de cada um. Agora veja só o que diz o verso 14. Se alguém construiu, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Agora, galardão, coisa que muitas vezes a gente não fala na comunidade cristã, mas isso é para uma outra série. Verso 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do quê? Do fogo. Aquele que constrói com feno, com palha, com madeira, diante de um alicerce, ele será
provado. Ele será provado. E ele escapará como fogo. Ele escapará chamuscado. Ou seja, você será salvo somente pela graça. Esse aqui é aquele que é salvo somente pela graça. Porque, afinal de contas, ele foi salvo assim, chamuscado. Mas ele foi salvo. Ele foi salvo. Agora a questão é, essa pessoa será envergonhada no dia do Senhor? Sim. Agora, por que essa pessoa, a pergunta que você e eu devemos fazer é, por que essa pessoa será envergonhada neste dia? Por que essa pessoa será envergonhada? Por aquilo que ela construiu. Agora, veja só, como que você constrói em cima do alicerce de Cristo Jesus com coisas fúteis, palha, feno, madeira, ou como que você constrói diante do alicerce de Cristo Jesus com pedras, ouro e que diz e prata? Qual que é a diferença desses dois construtores? Por que um é pedra, ouro e o outro é madeira e palha? Você consegue entender por que isso faz tanta diferença? Por que é tão diferente uma da outra? Porque eu tenho a resposta minha, a qual eu não encontrei em nenhum comentário. Então é a resposta minha da minha devocional. E estou deixando isso bem claro aqui, porque depois se alguém ouvir e falar, não, falou heresia, mas é minha. É minha teologia. Aquele que construiu com palha, com feno e com madeira e foi queimado, foi salvo pela graça, porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Essa pessoa desviou o foco da missão. Ela viveu para ela mesma. Ela construiu coisas, mas construiu coisas que não têm valores eternos. Ela não ajuntou tesouros para nos céus, como Jesus vai dizer. Jesus ele diz, olha, onde você deve juntar tesouros? Aqui na terra ou nos céus? Aonde você deve juntar tesouros? Jesus vai dizer, olha, você que é sábio, se você quer ser sábio mesmo e ter uma vida próspera, você deve então juntar tesouros aonde? Nos céus. Porque é lá nos céus que a traça e a ferrugem não corroem os seus tesouros. Mas se você juntar tesouros aqui na terra, o ladrão vem e rouba, a traça vem e corrói, a ferrugem acaba com ele, consome. Então, aonde você está construindo o seu alicerce? Em Cristo Jesus, ok, mas o que você está construindo então sobre isso? O quê? Porque como que você pode passar a sua vida toda sem apresentar o Evangelho de Cristo Jesus para uma única pessoa? Para uma única pessoa. Como que você pode chegar e falar assim, olha, eu vou apresentar para vocês o Evangelho de Cristo Jesus, eu vou apresentar. Como que você pode falar para mim que você ama a Deus, que você foi impactado por esse Evangelho? Mas nem para os seus filhos você apresentou esse Evangelho. Como? Nem para os seus amigos, para as pessoas mais chegadas. Você teve coragem de abrir a boca e falar, ok, eu quero falar aqui com vocês sobre o Evangelho de Cristo Jesus. No Apocalipse 21, existe uma lista de pessoas que não entrarão no reino dos céus. E é a única lista que diz o seguinte, entre todos aqueles que não entrarão no reino dos céus, ali estão o quê? Os covardes. Então deixa eu te dizer quem são os covardes em Apocalipse. Porque esse é o contexto do Apocalipse. A vinda do Senhor. Que é o contexto do texto que nós estamos lendo. A vinda do Senhor. Qual é esses covardes? É aqueles que não apresentaram, que não falaram, que se calaram.
que se esconderam. Ou que esconderam o evangelho. Os covardes. Os covardes não entram no reino dos céus. Gente, isso é sério. Sabe por que isso é sério? Porque assim, uma das únicas coisas que você não vai escapar nessa vida, sabe do que é? Da morte. Você pode tentar, mas você não vai escapar. Pode tentar, tenta aí, mas escapar mesmo você não vai. Então, um dia você vai se encontrar e estará frente a frente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ficar frente a frente com Ele. E quando você estiver frente a frente com Ele, não tem desculpa. Sabe por que não tem desculpa? Porque minha heresia pessoal aqui, sala do trono. Imagine, sala do trono. Na eternidade. Tem um videoal gigante, assim, atrás da sala, atrás do trono, tem um videoal, sabe? Um telão gigante. E daí Jesus vai falar assim, bom, meu filho, que bom que você chegou, tudo bem, né? Deixa eu falar para você, o que você fez lá? E daí você começa a contar a sua versão da história. A sua versão da história. E daí, em determinado momento, Jesus para e fala assim, deixa eu ver o que aconteceu de verdade. E daí ele tem ali como que é o VAR, sabe o VAR divino. Ele vai olhar para o VAR divino e vai ver que aquilo que você contou talvez não esteja assim de acordo totalmente com a verdade. Como que você vai lidar com isso? É sério. Porque você tenta escapar da morte. Você não consegue, mas você tenta. Mas aonde você vai passar mais tempo na sua existência? Nesta vida, aquilo que Salomão vai dizer, breve vida, nos seus escritos, que de manhã ela nasce, que de manhã ela floresce e à tarde ela morre por causa do sol? Ou você vai passar o maior tempo da sua existência na eternidade? Aonde? Eu acho que você deveria estar preocupado com isso. Sinceramente, eu acho que você deveria estar preocupado com isso. Bom, segundo ponto. Permanecer em Cristo nos dá raízes sobre a nossa filiação. Nos dá raízes sobre a nossa filiação. Olha o verso 29 e o verso 1 que diz o seguinte: se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja só, grifa aí, verso 1 do capítulo 3. Qual que é o grande amor que Deus nos concedeu? De sermos chamados seus filhos. E por que ele nos concedeu? Verso de número 29. O texto que você pode ler, ele... João ele usa uma tática de argumentação greco-romana. Ele fala e retoma a ideia anterior, né? Ele diz o seguinte, olha, verso 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. João usa o que chamamos de argumento raiz-fruto. Este argumento nos mostra que o fruto de fazer o que é certo revela onde estão as raízes e por quem somos nutridos. Por que eu faço o que é certo? Por que eu faço? Porque eu caminho de acordo com a palavra de Cristo Jesus. Eu caminho de acordo com a palavra de Cristo Jesus, porque, afinal, eu tenho raízes neles. Ou seja, o nascer de novo em Cristo Jesus precede fazer as coisas com excelência. Se você não nasce de novo em Cristo Jesus, você não conseguirá fazer as coisas boas. Se você tentar fazer as coisas boas, as boas obras, sem nascer de novo, você vai se tornar um fariseu, um religioso.
Mas quando você é nascido de novo, quando as suas raízes da sua vida, quando o seu coração é nutrido pelo Evangelho, você faz tudo o que você faz por amor a Cristo. É natural. Por quê? Por que que é natural? Porque você é nutrido pelo Evangelho. Você é naturalmente misericordioso. Você é naturalmente hospitaleiro. Você é naturalmente bondoso. Não existe fingimento. Porque, assim, uma das marcas da nossa cultura é a autenticidade, não é? A nossa cultura busca pessoas autênticas. Não é? Eu estou com um ajudante de pregação hoje aqui, vocês podem perceber. Mas se a nossa cultura busca pessoas autênticas o tempo todo, nós não podemos fingir algo que nós não somos. Porque isso sabota o nosso testemunho. Sabota. Então, o que João está dizendo aqui com esse argumento de raiz fruto? Você só faz aquilo porque é natural, porque é onde você nutre o seu coração. E daí surge sempre uma pergunta anterior: aonde você está nutrindo o seu coração? Semana passada, no domingo à noite, no culto do domingo à noite, como nós estamos pregando expositivamente essa série, semana passada o Sebastião falou sobre a quem você está ouvindo. E uma das perguntas levantadas sobre quem você está ouvindo é que você pode ouvir o anticristo. Porque é isso que o texto de João trabalha também. Você pode ouvir um falso ensino, um falso mestre. Agora perceba, se o seu coração não está sendo nutrido pelo Evangelho de Cristo Jesus, por outra coisa ele está sendo nutrido. Por outra coisa. Não existe espaços aqui, não existe neutralidade. A cultura, meus irmãos, não é neutra. Não existe neutralidade cultural. Não é. Existe uma cultura secular que conspira contra a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é uma contracultura. Então não existe isso de neutralidade. Então o que João diz poderia ser parafraseado assim: o amor do Pai não é deste mundo. E é um amor que nunca será tirado de nós. É um amor incrível, que impressiona e surpreende. E nos foi dado para desfrutarmos agora e para todo sempre. Veja só. Ele nos concedeu esse amor e por isso, então, nós somos, de fato, e João ele repete, vocês são filhos de Deus, e daí fala, o que de fato nós somos. O que de fato nós somos é filho desse Deus bondoso e misericordioso. Então, o amor desse Pai é um amor que sempre, em seus resultados, são duplos. Primeiro, agora somos chamados de filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. É isso que nós temos trabalhado domingo após domingo. E segundo, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiramente quem nós somos. O fato de sermos chamados de seus filhos significa que corremos para Ele sem vergonha alguma. O fato de sermos os seus filhos significa agora que isso é natural. É natural. Sermos chamados significa que carregamos também o seu nome. Nós carregamos o nome de Deus. Nós carregamos as características de Cristo Jesus. Como é que alguém reconhece que o Arthur é meu filho? Porque de alguma forma ele tem as minhas características. Talvez a minha beleza, nem tanto. Ou talvez os meus jeitos. Né? Como que alguém reconhece o João como meu filho? Ele apronta como eu aprontava como criança. Então, isso aqui é normal. A questão é, existem essas características e você então passa a ser filho de Deus por causa disso. Porque é onde o seu coração está sendo nutrido. E por último,
Permanecer em Cristo nos modela segundo o seu caráter. Permanecer em Cristo nos modela segundo o seu caráter. Obrigado, viu? Diz o seguinte, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Somos filhos de Deus, mas ainda não somos o quê? Plenos. Deus está construindo esse caráter aos poucos, mas sabemos que quando Cristo se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. A salvação por meio do Evangelho de Cristo Jesus é mais do que um resgate. E isso é uma das coisas que nós precisamos resgatar como fundamento da nossa fé. Porque muitas vezes nós achamos que a salvação é simplesmente a retirada da culpabilidade dos nossos pecados. Mas não é. Olha só, é muito mais que um resgate. É uma renovação completa e total. Ou melhor, uma transformação. É uma transformação de quem você é, do seu caráter, da sua cosmovisão, dos seus princípios e valores, que transcende o que qualquer palavra humana pode descrever. Você é realmente aquela ideia da metanoia, você é realmente transformado, realmente mudado. É algo que não estava em você, mas agora está em você. A vida de Cristo Jesus, o trabalho que Cristo faz em nós. Essa graça, Jonathan Edwards vai chamar o seguinte, que graça é a glória iniciada e a glória é a graça completa. Quando nós vivemos com os nossos pés fincados nessa realidade, dando testemunho de quem Jesus é, e com os nossos olhos na eternidade, nós somos transformados, nós somos santificados, nós somos renovados em mente e coração. Então, o Sam Starnes, um comentarista, ele vai dizer o seguinte, assim como a visão de Cristo no futuro nos santificará totalmente, a visão de Cristo no presente, nas Escrituras, nos santifica progressivamente. Então perceba, o texto diz assim, quando eu olhar no final, quando todas as coisas acontecerem, eu serei santificado. Essa visão de Cristo no futuro vai me santificar totalmente. Mas a visão de Cristo agora, nesse presente, nas Escrituras, nos santifica progressivamente. É a nossa experiência em Cristo que nos santifica diariamente. Diariamente. Diante disso, eu gostaria de ler uma história para a gente finalizar aqui. O nosso refletir e praticar, refletir e praticar, hoje será com uma história. Não sei se você conhece, mas eu gostaria de lê-la para você. A compositora cega de hinos evangélicos, Frances Jamie Crosby, que ficou conhecida como Fanny Crosby, era filha de John e Mercy Crosby. Ela nasceu em 24 de março de 1820, no município de Putnam, em New York, e tinha pouco mais de um mês de vida quando sofreu uma infecção nos olhos. O clínico geral estava fora da cidade e um outro médico foi chamado para tratar o caso. Ele receitou cataplasma de mostarda quente e o efeito foi desastroso, pois deixou a menina cega pelo resto da vida. Quando menina teve a mensagem do Evangelho, Fanny, quando menina teve a mensagem do Evangelho plantada em seu coração por sua avó, que passava horas e horas lendo a Bíblia para ela. Aos 15 anos,
ingressou no Instituto de Cegos de Nova York, onde recebeu uma boa educação. Ela voltou à instituição para lecionar inglês e história, como aluna e professora. Fanny passou 35 anos naquela escola. Fanny era membro da Igreja Metodista Episcopal e se tornou uma excelente compositora. Aprendeu a tocar violão, harpa, piano e cantava muito bem com sua voz de soprano. Recebeu educação musical que a habilitava a compor. Aos 38 anos, ela se casou com Alexander von Alstem, músico cego, conhecido como um dos melhores organistas de Nova York. Aos 38 anos, ela se casou com Alexander von Alstem, músico cego, conhecido como um dos melhores organistas de Nova York. Um dos hinos mais conhecidos de Fanny, Salvo por Cristo Jesus, 374 do cantor cristão, sobre este hino ela disse: creio que ele foi ditado pelo Espírito do Senhor e que nasceu para uma missão. Ele foi escrito depois que seu filho, ainda bebê, morreu enquanto dormia. Deixa eu dar um parênteses aqui. Cega por um erro médico, cresce ouvindo o evangelho, casa-se, tem um filho e esse filho morre. Nós não estamos falando de uma mulher que vive no século 21. Nós estamos falando de uma mulher que nasceu em 1820, com todas as suas limitações. Continuando. Uma das primeiras participações como compositora aconteceu em um dos cultos de Moody, DeWitt Moody, o famoso evangelista, que realizava uma conferência na cidade de Northfield, no estado de Massachusetts. Impressionada com o talento de Fanny, o evangelista lhe pediu que ela contasse o testemunho pessoal de sua fé e de seu relacionamento com Deus. Na ocasião, ela leu a letra de um hino que acabara de escrever. Ela escreveu letras para hinistas famosos de sua época. Entretanto, nunca fez questão de remuneração adequada. Morava em casa muito simples, vivia modestamente e dava muito do que recebia aos outros. Fanny não se gabava de sua fama. Conheceu mais de um presidente de seu país, foi a primeira mulher a falar diante do Senado dos Estados Unidos, pregava nos púlpitos de grandes igrejas e fez conferência em muitos lugares. À sua própria maneira, tornou-se uma evangelista das mais proficientes em sua época. Amava o trabalho das missões, como do Exército da Salvação, da Associação de Cristã de Moços, entre outros. Entre outras missões, que trabalhava com alcoólatras e necessitados. Cooperava com esses trabalhos, dando muito de si mesma. Fanny escreveu cerca de mais de 8.000 poemas, muitos dos quais se tornaram nossos hinos. Publicou 4 volumes de sua obra poética. Também escreveu cânticos para a escola dominical e muitos hinos evangélicos. Fez dessa parte de sua obra que lhe deu verdadeira notoriedade. Em um de seus mais famosos hinos, conhecido da língua portuguesa, Que Segurança, Sou de Jesus, ou Vivo Feliz, pois sou de Jesus, porque dependendo do inário está diferente, Fanny teve uma influência incrível na igreja. O que ela não pôde fazer em um ministério público, ela conseguiu fazer nos bastidores. Pregadores, teólogos, estudiosos da Bíblia, que muitas vezes não permitiam que ela pregasse ou ensinasse na igreja, semana após semana cantavam seus hinos e se beneficiaram do seu ministério. Ela ministrou e continua ministrando ao mundo com suas mensagens que tocam o coração. Poucos dias antes de sua morte, declarou, abre aspas, creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada.
Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca soube o que é enxergar, e por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão não foi perda nenhuma para mim. Fanny Crosby faleceu no dia 12 de fevereiro de 1915, aos 94 anos. Encontra-se sepultada em Bridgeport, município de Fairfield, Connecticut, nos Estados Unidos. A laje de sua sepultura é simples, como pedra, como pedira. Tinha simplesmente as palavras: Tia Fanny. Ela fez o que pôde. O hino dela... cadê minha tela agora? Aqui, tá aqui. Que a gente, às vezes, traduz errado, o sou feliz com Jesus. Não, sou feliz não, que segurança, né? Ela na última estrofe, na segunda estrofe, ela diz: olhando para cima, olhando para cima. Eu vou andando, olhando para cima. Nós não temos essa tradução por causa da diferença do português para o inglês, né? Nós não temos a tradução exata do hino. Mas o hino nos dá essa perspectiva. O hino no original diz que, ao viver na terra, ela olhava para a eternidade. Eu queria convidar você a viver da mesma forma. Não ser como ela, porque nós não conseguimos ser como a Fanny. Mas nós podemos ter a mesma paixão que ela teve. Uma mulher cega, que escreveu 8.000 livros, 8.000 poesias, 4 obras publicadas, tocava harpa, violino, violão e piano. A cegueira dela não foi desculpa. Não foi desculpa. Deixa eu te perguntar. Será que você tem alguma desculpa diante do trono de Deus? Você tem desculpa? A vida de Fanny Crosby me faz corar de vergonha. Sabe por quê? Porque eu não tenho desculpas. Eu não tenho desculpas. Que tal a gente ficar de pé e cantar o hino que ela escreveu há tanto tempo e fazer esse hino uma oração? Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.